principalmente as pessoas que trabalham com tecnologia, porque não necessariamente elas precisam viajar pelo mundo, até porque dá para você sair do Brasil sem sair do Brasil. Fala, galera da Educação Real, Alan Chiran aqui na área, e hoje eu tô com duas personalidades no meio libertários, e eles são lendários, viu? O Gustavo e a Camila, e eles são fundadores da Passaporte Tech. Primeiro eu vou começar aqui com o Gustavo, o cofundador, master lá na Passaporte Tech. E aí, Gustavo, como foi sua vida no meio libertário, bem antes de montar essa empresa? Minha jornada como profissional de tecnologia, né? Eu sou engenheiro de software há 9 anos e sou libertário há 9 anos. Então foi algo que andou muito junto. Comecei trabalhando na prefeitura de uma cidade do Nordeste, e lá meio que ali em 2016 era o auge ali do grupo do Facebook do libertarianismo. Eu já tinha vindo lá em 2014, já tinha participado de eventos de empreendedorismo como Startup Weekend, então eu já tinha uma ideia de que o que mudava a sociedade não era o governo, era o empreendedor, né? Perfeito. E ali isso já misturado ali um pouco antes, voltando um pouco na timeline, em 2013 foi o primeiro momento da minha vida que eu me politizei. Eu comecei a pensar, pô, isso aqui não tem alguma coisa errada, mas ali em 2016 me apresentaram o Instituto Mises, depois o Instituto Rothbard. Ali foi onde eu floresci como libertário. E pelo fato de eu ter trilhando paralelamente a minha carreira e ser libertário, eu sempre fiz os meus movimentos de como que eu vou levar a minha carreira de uma forma que eu tiro o estado da minha vida. Então logo do início eu nunca quis ser CLT, sempre quis ser PJ, comecei com uma MEI, fui CEO de MEI, né, como a galera brinca. E isso chegou, a teoria das bandeiras foi meio que um passo inevitável dessa minha evolução, sair, explorar o mundo e utilizar outras legislações para me defender do Estado. E a minha família foi algo natural que foi caminhando junto com a minha profissão, junto com a minha ideologia, com minhas crenças no libertarianismo. Perfeito, Gustavão. Agora eu vou falar aqui com a Camila, que é uma libertária já das antigas e que ela teve um papel bem fundamental nas redes sociais. Como foi seu primeiro passo, hein, Camila? Bom, então, eu conheci o movimento libertário antes dele realmente existir no Brasil, ali em 2008, ele estava começando a tomar forma. Naquela época tinha pouca coisa traduzida, então foi um processo longo para eu conseguir entender essas ideias. Então ali por volta de 2010 eu já convicta das ideias e buscando entender, as teorias me fizeram começar a buscar como que eu posso, como indivíduo, me emancipar, conquistar mais liberdade, defender a minha propriedade, a minha família. E foi uma busca contínua, né? Depois de muitos anos estudando teoria, começar a entender como colocar isso na prática. Perfeito. E viver realmente a liberdade e aplicar isso não só na minha vida, mas da minha família, dos meus amigos, dos meus parceiros de negócio, de trabalhar aplicando o capitalismo, a liberdade, as livres relações e tirar o máximo possível o pé do Estado, das agressões da nossa vida. Perfeito. Meus magnatas, estamos aqui no campo de golfe e a Camila e o Gustavo trouxeram aqui experiências bastante enriquecedoras. Pessoal, agora estamos em um assunto aqui bastante importante. Assunto muito interessante, que é a questão do algoritmo. Que o algoritmo nada mais é do que, dentro da vertente libertária, como tem outro tipo de vertentes, o algoritmo é como, para resumir, é como se fosse cada um fazendo a sua parte ali. Pessoas que são libertárias, ao invés de ficar fazendo longas discussões, basicamente você adota em suas vidas as estratégias algoristas, onde você, em diversos campos da sociedade, ou então dentro do seu trabalho, você pode botar essa vertente aí. E eu vou estar aqui com a Camila agora, ela vai estar explicando mais sobre a questão as questões relacionadas ao algoritmo. Então, estudando a teoria, a filosofia libertária, eu me conectei com as ideias agoristas. Dentro do movimento libertário especificamente, as ideias agoristas, elas são defendidas como uma estratégia para você conseguir alcançar mais liberdade, mas usando ferramentas do livre mercado, de relações voluntárias. Ali onde eu estava, imersa nesses grupos de estudos, de teoria, filosofia, a gente começou a ensaiar
como a gente poderia se emancipar. Então a gente, por exemplo, junto com outros voluntários, nós desenvolvemos um manual agorista, e isso foi um ensaio tímido do que eu vivo hoje, né? Mas ali nesse manual a gente já dava algumas dicas de como, por exemplo, se você, em algumas cidades do Brasil, se você usar a sua garagem para fazer uma biblioteca pública, você pode se isentar de pagar IPTU. Ou então, se você comprar um carro com mais de 20 anos de uso, você consegue se isentar de pagar IPVA. Então, encontrar regras, brechas legais para você conseguir se defender sua propriedade, defender sua família. E ali foi um ensaio muito tímido, né? Mas a gente já estava buscando sair da teoria e ir para a prática. O que eu posso fazer para me defender e ser mais livre? E eu vou aqui agora com o Gustavo para ele falar um pouco também das estratégias agoristas. Vamos lá, Gustavo, o que é que você pensa daí sobre isso? Perfeito, Alan. Acho que, como você falou, a ideia é a gente entender que o inimigo, que o Estado, ele é muito maior que a gente pode ser esmagado a qualquer momento. Como a minha carreira, eu comecei em paralelo com o libertarianismo, eu sempre estava pensando o que eu posso fazer hoje com a minha vida para que eu diminua a interferência estatal da minha vida. Então, eu comecei a trilhar formas de como que eu poderia remover o Estado da minha vida. E aí, quais são os próximos passos, né? Então, comecei com evitando ser CLT como uma empresa, mas aí, eventualmente, passei o teto do MEI, aí daqui a pouco eu fui pro Simples, como aumenta o imposto, e aí eu quero deixar minha poupança, colocava em Bitcoin, mas aí depois, se eu comprava Bitcoin sem KYC, como é que eu ia utilizar esse dinheiro depois? Então, eu tinha que comprar com corretoras, e aí eu não queria que o Estado estivesse monitorando tudo, então você começa a ter uma série de dilemas que me levaram a pensar em estratégias que eu conseguisse aumentar a minha liberdade e ainda assim ter a minha segurança. E foi aí que eu cheguei na parte de elisão fiscal, teoria das bandeiras. Perfeito. Então, e aí, analisando essa necessidade de buscar as estratégias agoristas e tentando entender como emancipar, eu percebi a importância que é, quando você se emancipa, você está trazendo a responsabilidade para si. A liberdade, ela é assim, porque quando você se submete ao poder do Estado e tudo mais, você está terceirizando a responsabilidade sobre você, sobre a sua segurança, a sua saúde. E aí eu comecei a entender que liberdade era sinônimo de responsabilidade. E foi então que eu comecei a assumir responsabilidade sobre todas as partes e questões da minha vida. E aí que entra essa questão de cuidar da própria saúde. Também, é claro, a teoria das bandeiras, que é o que a gente vai falar já. Que, enfim, abrange vários aspectos da nossa vida e todos sobre nossa cautela, nossa responsabilidade, que é isso que é liberdade. Perfeito. Diante de tudo isso que a gente fez, o contexto e os problemas, principalmente no que tange ao libertarianismo, chegou a hora da parte prática. Como eu incluo isso na minha vida? E nada mais do que falar na teoria das bandeiras. Muitas pessoas ficam perguntando que raios é teoria das bandeiras. E só para dar um resumo aqui, porque eu vou deixar o Camila e o Gustavo falar, muito melhor do que eu, porque eles vivem isso cotidianamente em suas vidas há muitos anos, onde que você pode diversificar em termos de patrimônio, em termos de localidade, jurisdições, onde você pode ser um cidadão global. Você pode continuar morando no seu país ou então você viajar. Só que existe, mas isso tudo só depende de você. É como o próprio Hayek falou, nós não temos como dizer o que é melhor para vocês, mas temos que como contextualizar e dizer como é que funciona todas essas coisas de teoria das bandeiras. Não é à toa que a Camila e o Gustavo são cofundadores de uma empresa chamada Passaporte Tech, que em parceria com a Educação Real desenvolveu mini cursos dentro da plataforma Real Academy, onde mostra para vocês toda essa área, como é que funciona, principalmente no que tange as áreas deles, que é a parte de tecnologia. Mas vamos nos ater aqui às questões de tecnologia, e para isso eu vou aqui perguntar um pouco a Camila. Camila, como é que você vê isso, a teoria das bandeiras no campo da tecnologia, para as pessoas que estão nessa área aqui? Fazendo um resumo aqui sobre a teoria das bandeiras, né, é quando a gente coloca diferentes partes da nossa vida em diferentes jurisdições. Eu e o Gustavo faz 3 anos que a gente começou a aplicar a teoria das bandeiras na nossa vida e nas nossas carreiras também. Perfeito. Então a gente encontrou estratégias como, por exemplo, abrir uma offshore, uma empresa offshore, uma conta offshore,
fechar contratos também internacionais, né, com empregadores internacionais, recebendo em outras moedas que não o real, porque é uma moeda que infelizmente sofre de uma inflação muito grande. É claro que toda Fiat está sujeita a isso, mas o real ela está disparadamente sendo mais afetada nesse campo. Então a gente, né, buscar estar recebendo em moedas mais fortes, com isso proteger o nosso patrimônio, porque não adianta a gente ficar trabalhando e recebendo numa moeda que vai perdendo seu valor no dia a dia. Então você baseia ali um contrato, um salário num valor X, que amanhã esse valor X já foi depreciado, mesmo que você receba esse mês. Compre tudo em Bitcoin para ele não ser afetado pela inflação, mas o seu salário do mês que vem, você vai trabalhar o mesmo tanto para receber, teoricamente, o mesmo tanto, mas que vale menos. Então, a gente começou a aplicar essas estratégias para defender o nosso patrimônio, a nossa família, a nossa vida. E é por isso que hoje, com a Passaporte Tech, a gente consegue auxiliar os nossos clientes a desenvolverem uma estratégia que funcione para eles. Muito bom. Porque a estratégia, não existe um pacote pronto que eu possa falar, apliquem isso na sua vida. Cada pessoa vai ter que desenvolver uma estratégia para a vida dela. E é com isso que a gente atua. E tem um assunto aqui muito importante que a Camila falou e o que o Gustavo vai poder também dar só uma pincelada, que a Camila fez uma contextualização, que é na questão de você dolarizar o seu patrimônio. O real, como a Camila falou, é uma das piores moedas, que é de 2024 e 2025, mesmo acontecendo outras coisas no campo geopolítico, ainda assim continua uma das piores moedas do mundo. Por isso que você saber dolarizar o seu patrimônio virou uma febre aqui no Brasil, né? Porque nós estamos vivendo a realidade de alguns dos países aqui na América Latina e que essa realidade bateu muito rápido aqui no Brasil. Porque até então o Brasil ele é o país que tem a maior economia local. E o Gustavo, ele sabe muito bem como explicar e como é essa questão de dolarização de patrimônio, Gustavo, que você me explicou esses dias aí, e eu achei bem interessante você pensar em dólar. Como é isso daí? Acho que a principal, a gente fala de dolarizar o patrimônio, muitas pessoas pensam, eu preciso comprar dólar todo mês, eu tenho que botar os meus investimentos em dólar, mas a melhor forma de dolarizar o seu patrimônio é que sua fonte de renda principal seja em dólar. E para quem é da área de tecnologia, essa porta está aberta. É muito mais fácil do que outras profissões, porque você consegue encontrar o trabalho remoto, né, e receber uma moeda mais forte. E recebendo em dólar, você começa a gastar em dólar, você começa a pensar em dólar, você começa a proteger melhor o seu patrimônio, fica mais fácil também de você acessar melhores investimentos. Então, comprar Bitcoin, comprar casa, vir para o Paraguai. E os investimentos que eu falo não são só investimentos físicos, mas, por exemplo, uma segunda cidadania, por exemplo, é um investimento importante que a teoria das bandeiras fala, que tudo gira em torno da onde vem a sua fonte de renda, né? Perfeito. Um tema bastante importante dentro desse tema geral, macro da teoria das bandeiras, que é que alguns dos nossos alunos, eles que são jovens, tem pessoas de 17 anos a 25 anos, vamos por assim dizer, que está começando ainda a vida. E muitas delas me perguntam, Alan, quais áreas eu posso melhorar ou então criar habilidades para eu começar a vida de uma maneira um pouco mais certa, né? Você pode dizer um pouco o que é que esses jovens podem começar a aprender nesse campo aí? Bem, sobre a faculdade, eu não tenho faculdade, eu comecei a faculdade, eu vejo o valor da faculdade principalmente para networking. Hoje, um pilar muito mais importante que uma faculdade é o inglês. Então, se você tá nessa faixa de 17 a 25 anos, ainda não é fluente em inglês, ainda não consegue se comunicar em inglês, tipo assim, para ontem para conseguir isso. Com isso, você pode pensar em outras skills, como, por exemplo, ir para a área de programação, cybersecurity, marketing digital. Aprimorar a minha carreira é uma forma de eu tirar o estado da minha vida. Então, essa consistência leva. Não existe pílula mágica, apertei um botão, curso, compre aqui, comece a ganhar 10 mil dólares, isso é muito, se vende muito isso. O que a gente vende é realmente uma construção em 4 mãos, né, de uma estratégia a curto, médio e longo prazo personalizada para você. Perfeito, Gustavão. E o que é o que a gente ensina aqui na Educação Real, na nossa plataforma de assinatura. O melhor investimento que você pode fazer é em educação. Agora vamos ouvir um pouco da experiência da Camila, que pode também nos dar uma visão bastante interessante sobre esse assunto. Eu concordo com o que o Gustavo falou sobre a questão da faculdade, né? Vocês abordaram essa questão de que vem se tornando uma ferramenta não tão interessante para o mercado de tecnologia, mas existem outras formas de você se educar e aprender
aprender, uma coisa que a partir do momento que você já está evoluindo dentro do mercado de tecnologia, que pode ser interessante você investir como estudo, pode ser alguma certificação, alguma coisa, por exemplo, uma certificação AWS, é uma coisa que está tendo muito reconhecimento no mercado hoje em dia, dá muito valor para a sua carreira. O inglês, como o Gustavo já falou, é essencial, é necessário para você conseguir mais liberdade e crescer dentro do mercado. Mas eu acho que uma coisa também que é muito importante e que falta demais no mercado de tecnologia é o profissional estudar também como se vender, no sentido de... Desde o básico ali, de como conseguir passar numa entrevista técnica. A questão do marketing pessoal, né? Exatamente. Se trata bastante na questão de LinkedIn, que a Camila, o pessoal da Passaporte Tech, ensina, né? Para você. Isso, tem um curso, inclusive tem um módulo sobre LinkedIn, né? Você quer falar um pouco sobre isso, Camila? Exatamente, a importância de você entender como aprimorar o uso do seu LinkedIn, que é uma ferramenta tão importante hoje para você se destacar na carreira, mas se você não souber usar ele da maneira correta, ele não vai te ajudar tanto assim. Mas sabendo usar, né, as métricas corretas, as configurações corretas, sabendo aplicar estratégias de networking dentro da rede também, tudo isso vai te ajudar a ter mais sucesso na carreira e obter melhores resultados e melhores chances de conseguir melhores vagas e que a sua carreira deslanche. Perfeito, Camila e Gustavo. E para aqui avisar um pouco a vocês, até uma surpresa aqui que Camila e Gustavo não sabiam, vamos ter na nossa plataforma um curso sobre oratória. Existe o mundo digital, mas também existe o mundo real, que é como você saber se portar, saber falar, saber como você fazer todas essas estratégias de marketing pessoal. E vamos ter lá o curso do professor Yang, que é o Estratégia de Oratória. Isso é bem interessante e está em linha com os cursos da Passaporte Tech, porque o que a gente quer construir dentro da Real Academy é uma trilha de conhecimento, onde você trilha uma jornada para justamente você ter assuntos de família, você saber questão de educação, você saber sobre como se portar de maneira profissional, falar bem, entender a guerra cultural, entender mais sobre libertarianismo, política econômica, em todos esses assuntos que você encontra na Real Academy. E aquilo que a gente diz, o melhor investimento que você pode fazer é a educação. E a educação real é diferente de instrução formal, que é a instrução formal do Estado, dos burocratas. Eles dizem o que é que você tem que fazer, o que seu filho tem que aprender. O Estado, ele quer o quê? Que seu filho seja rico, independente, ou ele quer que seu filho seja pobre, burro e submisso? Vocês querem conhecer um pouco do trabalho da Camila e do Gustavo, os cofundadores da Passaporte Tech? Clica no link aqui abaixo que você irá ter contato com a Passaporte Tech, mas antes disso assista o curso, porque é de extrema importância. Então te vejo lá, Magnata, um abraço e minha honra.